fazer entrevistas via internet. Vamos voltar a correr esse risco, mas é melhor correr o risco de a internet cair, de falhar a comunicação, do que nós colocarmos em risco aqui a integridade da equipe da TV Gazeta, dos entrevistados, do entrevistador também, que é feito de carne e osso. Então, em questão por conta do aumento do número de casos de gripe e de Covid aqui na nossa região, a direção do programa entendeu que seria prudente nós voltarmos a fazer as entrevistas via internet, correto? Então, só informando a vocês, sua participação vai continuar, só mesmo a dinâmica com o entrevistado que vai ser via web. Vamos para aquele nosso já conhecido aperreio, né? Mas vamos lá, é assim mesmo. São os tempos atuais. Vereador Jarudi, você viu alguma coisa na reforma que trata do salário do prefeito e da vice? Eu não vi. Não, também não vi, né? Li bastante. Ontem eu passei a noite me dedicando a esse projeto, que inclusive vai ter meu voto contra, mas não tem absolutamente nada de mudança de salários, nem de prefeito, nem de vice-prefeita, nem de secretários e também de vereadores. Então, nessa parte, a reforma administrativa não tocou e eu espero também que isso não seja encaminhado para a Câmara. Quando que vocês vão votar isso? Eu falei que o documento agora tramita nas comissões. Quando é que isso, na prática, vai chegar no plenário para votação? Ainda não tem previsão, Itan. A gente recebeu isso ontem, no finalzinho da tarde, inclusive, mas não foi encaminhado ainda se vai ter uma sessão extraordinária, porque a gente está no período de recesso agora, até o dia 2 de fevereiro. Sessão extraordinária tem custo para a Câmara? Não, não tem custo, ninguém recebe absolutamente nada mais. É só por uma questão de urgência. No meu ponto de vista, esse projeto está longe de ser urgente, então eu espero que a Câmara não chame uma sessão extraordinária, mas se assim o fizer, nós vamos estar preparados para evitar esse prejuízo aos cofres públicos. Inclusive, peço o apoio da população, daqueles que estão nos assistindo nesse momento, para levar justamente isso que nós estamos discutindo aqui hoje adiante e a gente consiga barrar essa proposta na Câmara Municipal. A grande crítica que se faz, no teu entendimento, a grande crítica, a grande falha do documento apresentado pelo prefeito Tião Bocalon, guarda relação com a criação dos cargos comissionados, ou você vê algum outro problema de estrutura no que foi apresentado? Bom, no ponto da estrutura, tudo normal. Mudou-se alguns nomes de secretarias, é do entendimento do prefeito, né? Criou-se mais uma secretaria, tudo bem, é do entendimento do prefeito. No entanto, a criação de novos cargos comissionados deixa bem claro uma diretriz. A diretriz de aumentar a máquina pública, sendo que o problema que nós estamos enfrentando hoje não é de uma máquina pública pequena, mas sim da falta de gestão. Como eu falei anteriormente, nós estamos tendo problemas hoje quanto ao transporte coletivo, nós estamos enfrentando a greve dos médicos num período de pandemia, onde está sendo agravada por essa questão da gripe. Nós estamos com problemas de infraestrutura, a nossa cidade está toda esburacada e o foco do prefeito tem sido em aumentar o número de cargos comissionados. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem da Jarlene, que mora lá no bairro Isaura Parente, falando assim: Emerson, além de cuidar da minha mãe, agora eu estou com a preocupação também de colocar água dentro de casa, porque a prefeitura cortou o serviço do caminhão-pipa que passava por aqui. Pelo amor de Deus, qual justificativa? Pelo amor de Deus, me ajude. A gente não sabe por quê. Isso não foi dito pela prefeitura. Então, veja bem, diante de todos esses problemas que nós estamos tendo na nossa cidade, você destinar 15 milhões de reais por ano para abraçar os apadrinhados políticos, eu acredito que não faz sentido algum e a população também se revolta com uma situação como essa. Muitas dessas pessoas, infelizmente, estão indo embora do estado do Acre por falta de oportunidade e volto a dizer, nós temos que, ao invés de criar cargos comissionados, fomentar o nosso município e o nosso estado do Acre para que a gente melhore o ambiente de Agora, emprego. Para você ver como esse ambiente de em mesa com pouco pirão, o meu bocado primeiro, tem aqui o Farias, diz o seguinte: isso é uma vergonha. Só que ele está se referindo à questão do trabalho na Câmara. O que é uma vergonha aqui para o Farias são os benefícios concedidos aos vereadores.
Mas a depender da Câmara, diz ele, que em julho do ano passado aumentou o número de assessores de 8 para 12 e recentemente aumentou a cota de gasolina para cada vereador, já está aprovada. Então ele está dizendo aqui, isso é uma vergonha. É uma vergonha, ele tem total razão. Eu, inclusive, votei contra essa proposta. Eu acredito que o caminho não é por aí. Agora a gente precisa virar essa chave. Os vereadores precisam entender que criar mais cargos comissionados não é a saída para o município de Rio Branco e só repete o que as gestões anteriores vinham fazendo. A gente precisa dar um basta daqui para frente. Conversei com algumas pessoas antes de vir aqui para o estúdio conversar com você e eles lembram que o ex-prefeito Marcos Alexandre não criou cargo nenhum. Ele aproveitou a estrutura herdada do ex-prefeito Angelim. Então não houve aumento de Angelim para Marcos Alexandre, não houve nenhum aumento de cargos, né? E agora, mesmo assim, a Socorro Nery, a ex-prefeita Socorro Nery, entendeu que dava para fazer cortando. E aí cortou cargos comissionados com todo aquele desgaste partidário que teve. Mas enfim. Boa tarde, me chamo Rodrigo, gostaria de saber quando na nossa capital não existe guarda municipal, se vai haver concurso, você tem alguma resposta a dar para o Rodrigo? Tenho sim. Inclusive foi muito bom o Rodrigo falar sobre isso. Eu apresentei uma emenda ao Plano Plurianual de Rio Branco para que fosse criada a Guarda Municipal. Foi aprovada de maneira unânime na Câmara Municipal de Rio Branco. O prefeito Tião Bocalon vetou essa proposta e nós conseguimos derrubar o veto na Câmara Municipal de Rio Branco. Então a criação da Guarda Municipal está prevista no Plano Plurianual. E eu fui a Brasília com recursos próprios para conseguir a gente viabilizar isso. Trouxe um manual para a implementação da Guarda Municipal de Rio Branco e também como conseguir recursos para isso. Então a gente espera que o prefeito Tião Bocalon coloque essa proposta em prática, porque a gente sabe que é de extrema importância para o nosso município ter essa guarda diante dos acontecimentos de violência em parques, enfim, nos espaços públicos onde a gente precisa de uma segurança a mais. Olha só como essa proposta de aumento de cargos comissionados acaba respingando também na atuação de vocês, vereadores. A Janaína está fazendo a seguinte pergunta. Ó. Pergunte ao vereador, para que mais os tais cargos comissionados e ainda está pouco o que o prefeito e vocês, vereadores, ganham? Já não seria viável esse dinheiro para ir para os ramais, para as ruas e medicações que estão em falta nas unidades da prefeitura? Sinto-me envergonhada de ser acriana. Avise a eles que vem vestibular aí e vai ser difícil no ano que vem. Será que muitos vão passar? Alguma coisa do tipo. Ela está falando das eleições no ano que vem. Esse sentimento de revolta da Janaína foi o mesmo que eu tive quando entrei na política. Mas eu não entrei na política para fazer um balcão de negócio ou fazer tomar lá da cá. Tanto que nunca tive cargos dentro da prefeitura e nunca votei em projetos que aumentassem o número de cargos comissionados ou criasse benefícios ao próprio vereador. Eu acredito que quem entra na política entra para servir. Esse é o meu propósito e é assim que a gente vai conduzir o nosso mandato. O Maurício do Bela Vista está perguntando o seguinte, vereador, será que essa reforma administrativa não vai terminar como o aporte das empresas de transporte? Porque hoje pela manhã, ouvindo o vereador Raimundo Castro, ele deixou a entender que isso é quase certo de ser aprovado pelos vereadores. Você tem conversado com seus colegas? O que eles têm falado? Como é que está o placar? Qual é a previsão? Eu não conversei com eles a respeito disso. Eu espero que a gente não tenha como parâmetro as votações anteriores. Como eu falei, é importante a gente dar um basta daqui para frente nessa mentalidade de cada vez mais aumentar o serviço público. Mas se a gente for buscar pelo histórico, infelizmente as pessoas têm razão, né, vai ser aprovado. Em achar que vai ser aprovado. Eu espero do fundo do meu coração que a gente possa fazer diferente e mostrar para a população de Rio Branco que de fato nós estamos compromissados com o interesse público, que é o interesse de servir. Hoje a base do prefeito tem quantos vereadores? Composta por quantos? Bom, eu não sei de fato como é que está essa situação, porque primeiro o Bocalon disse que ia criar uma base naturalmente, disse que os primeiro vereadores... Ele disse que queria 17 fiscais. Ele não queria base. Disse que os vereadores eram desmamados, aqueles que estavam reclamando de cargos e tudo mais, então eu não posso afirmar como é que está a questão da base do prefeito Tião Bocalon hoje na Câmara. Mas o que a gente tem dito é o seguinte, então, bons projetos sempre serão aprovados. Agora, aqueles que não cumprem o interesse público ou que têm vícios, né, de ilegalidade, nós não podemos aprovar e passar adiante, como é o caso da reforma administrativa. Como o povo é criativo, o Lúcio do Habitasa está dizendo o seguinte,
um verdadeiro trem da alegria. Isso é uma deforma administrativa. O Lúcio tem razão, inclusive temos a quadra lá da Habitasa que precisa de uma reforma, né, e até hoje não saiu essa reforma. Tenho certeza que esses 15 milhões de reais que estão sendo gastos com a criação de novos cargos comissionados, que vão ser gastos, né? Daria para fazer uma reforma lá muito bem feita e ainda sobrar dinheiro para fazer outras reformas no nosso município. Deixa eu colocar aqui um outro bicho para a gente despelar. Por que você não encarou com a devida gravidade a CPI do transporte coletivo? Você faltou, você foi participar de eventos esportivos fora, tudo bem que já estava combinado e tudo, mas não seria uma hora importante de você estar ali ajudando nos trabalhos? O que você não colocou fé na CPI dos transportes coletivos? Acha que é apenas um palanque para Michele Mello se projetar? Que avaliação que você faz? O que você pode responder? Então, nós tivemos inclusive uma CPI do transporte coletivo no primeiro mandato, mas que foi controlada pelos vereadores da base naquele momento e não alcançou o seu objetivo. Nós tivemos uma agora, proposta pela vereadora Michele Mello, que inclusive eu assinei, e estou compondo a CPI de maneira suplente. Eu não sou titular na CPI. Eu só sou convocado quando algum titular falta. Então acaba que de última hora ali alguém não comparece e tem que me chamar. Então as minhas ausências não é por motivo que eu queira faltar. As minhas ausências acontecem quando alguém em 30 minutos falta e eu tenho que comparecer, eu já estou em outra agenda, em outro compromisso. E inclusive, mesmo sendo suplente, eu já compareci muito mais do que muitos titulares que estão lá. Mas quando de maneira organizada sou convocado. Então é isso que a gente tem que fazer na Câmara Municipal de Rio Branco, e disse a Michele, olha, se algum titular quiser sair, eu assumo a titularidade e lhe ajudo nesse desafio. Ô Jarude, para terminar nossa conversa sobre essa questão do transporte coletivo, me diga uma coisa, você que é advogado de formação, homem de lei, por que o Ministério Público do Trabalho não age em relação ao transporte coletivo em Rio Branco? Há algum impedimento técnico, jurídico que faz com que o Ministério Público do Trabalho não atue? Explica para mim, que é uma dúvida realmente. O Ministério Público, ele tem... Do trabalho, ele tem atuado no sentido de estabelecer alguns TACs que nunca foram cumpridos. Eu sempre disse isso e inclusive repeti quando foi a votação dos 2.400.000 reais que o Bocalon deu de presente para as empresas de ônibus e que inclusive uma parte desse dinheiro foi destinado aos sindicatos. Então, coisa que a gente nunca imaginava que o prefeito Tião Bocalon, que tanto falou do PT anteriormente, foi lá e fez. Mas, enfim, o Ministério Público do Trabalho, ele atua de maneira a evitar o litígio e também para cobrar das empresas. Até aí ele consegue atuar. Agora, quando a questão é justamente fazer com que o dinheiro dessas empresas caia na conta dos trabalhadores, ele não consegue fazer porque não acha bens em nome das empresas, não consegue achar saldo na conta das empresas e isso acaba sendo judicializado. Que aí é onde vem a grande frustração dos trabalhadores, que passam anos numa justiça onde não conseguem receber o seu dinheiro. Então, esse problema, então, eu falei lá atrás, inclusive, ele tende a se arrastar. Nós precisamos dar um basta nisso, abrir um novo edital de licitação, trazer novas empresas que estejam comprometidas com o nosso município, para que a gente possa consertar daqui para frente. Infelizmente, daqui para trás, a gente tem um prejuízo muito grande. Mas alguém vai ter que responder, não é? Mas nós precisamos arrumar daqui para frente. Cada dia mais essa situação piora. Cada dia mais linhas estão sendo desativadas. Você está sabendo que a Prefeitura já fez o convite abordou 5 empresas.